Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já há algumas semanas estamos vendo o capítulo 6 de São João, onde ele expõe a sua teologia eucarística. E hoje chegamos ao final deste capítulo. De modo que hoje, depois de 4 semanas, as 4 últimas semanas, hoje na quinta, então, vemos este findar deste caminho feito. E vemos esse reiterar do Senhor da nossa necessidade de crer, da nossa necessidade de abraçar, de buscar a Ele, de buscarmos a verdade, aquilo que Ele nos apresenta. Não podemos ficar com uma fé medíocre, uma fé mediana, permanecermos em um conformismo de coisas passageiras, superficiais. Devemos aprender a buscar mais. O Senhor se dá por inteiro e nos quer por inteiro. O Senhor se entrega inteiramente a nós e quer isso de nós. Ele quer que cheguemos à medida alta da nossa fé, que abracemos Ele de verdade. Essa é a regra do jogo. Para sermos católicos, devemos buscar isso, essa entrega total, essa união total. Vemos, por exemplo, no Evangelho de hoje, que aqueles judeus, apesar de tudo que o nosso Senhor já vem dizendo, já vem apresentando, que ouvimos já desde a multiplicação dos pães até a semana passada, ele se mostrando, se revelando, se entregando, sendo ele o pão vivo, sendo ele que se entrega. Nosso Senhor que vem conduzindo, que nos conduz a ver, a ouvir, a buscar essa fé, busca nos mover para que possamos entender, mas aqueles homens permanecem com olhos meramente humanos. Vem algo superficial, não se abrem, não buscam. E vemos, por exemplo, que eles por vezes falam nossos pais, e vemos a sua contradição, pois os seus pais, aqueles a quem eles apontam, que viam no deserto, que formaram um povo, os pais ouviram o Senhor e buscaram o Senhor e escolheram o Senhor. Quando Moisés, eles reclamam e pedem algo para comer, e imploram ao Senhor, Moisés intercede, o Senhor dá, e eles buscam, aceitam o Senhor. No Sinai, eles buscam afirmar a sua fé. Queremos, serviremos. Diante da sua rebeldia, o Senhor os corrige no deserto, mandando cobras. Eles pedem perdão, voltam atrás. E na proximidade da terra prometida, como vimos na primeira leitura, novamente o Senhor os questiona por meio de Josué. A quem quereis servir? A quem vocês vão buscar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas e vós? O que vocês farão? A que Deus buscarão? Ao Deus dos cananeus, ao Deus dos povos que vocês deixaram? Onde vocês buscarão? E eles mostram esse acentuado da fé que vemos ao final da primeira leitura. Longe de nós nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Eles apresentam a sua fé, sabe que nosso Senhor irá exigir, sabe que esta fé que eles demonstram, que eles abraçam, é exigente, mas querem, pois vem esse grande amor que o Senhor apresenta e querem estar com o Senhor. Sabem
e querem, sabe, da exigência dessa medida alta, né, que o Senhor pede muito, pede esse abraçar inteiramente a fé, e eles o querem, porque eles sabem que tem necessidade. Eles não querem levar uma vida medíocre, mas querem de verdade, abraçam, pois vem esse amor e querem retribuir amor com amor. Os judeus, no tempo de Jesus, os filhos daquelas gerações passadas, daquela atualidade, daquele tempo, ao contrário, tem uma fé rala, tem uma fé superficial, olham somente com olhos humanos e não conseguem crer. E por isso Santo Agostinho, comentando esse evangelho, nos diz: não perceberam que ele, nosso Senhor, falava de algo grande e que aquelas palavras encerravam o mistério, mas a entenderam como quiseram, à maneira dos homens, como se Jesus dispusesse a cortar a carne da qual estava revestido o Verbo, a sua carne, para distribuí-la àqueles que creram nele. Eles ultrapassavam a fraqueza da inteligência, sua inteligência era débil, porque, como diz São João Crisóstomo, porque eles não viam a realidade que o Senhor queria mostrar. Nosso Senhor que vinha mostrando e apresentando tantas vezes o fato, mostrando a sua divindade, eles só viam a superficialidade, só viam o homem, só acreditavam naquilo que podiam tocar e ver, não iam além. Mas ainda assim o Senhor, como nos apresenta o Salmo, com a sua suavidade, busca nos conduzir. Não nos rejeita, mas ao contrário, nos chama, quer nos mostrar a verdade. Apesar de tantas e tantas vezes sermos cabeças duras, na verdade, apesar daqueles homens permanecerem cabeças duras, o Senhor ali estava para se doar e continuar buscando nos conduzir à verdade. Fez a suavidade, esse amor do Senhor, que repreende, que corrige, mas que está ali para se doar. Santo Agostinho também nos diz, depois, que o passo da fé é exigente, porque os discípulos já consideravam aquilo exigente, quanto mais aqui os inimigos. E ali tinham tantos que meramente se diziam, que não eram de verdade discípulos, mas que somente se diziam, e eles viam a exigência. Muito mais aqueles que não compreendiam, que não buscavam se inteirar dos fatos, mas estavam ali simplesmente para observar, para julgar o Senhor. E se até mesmo discípulos, aqueles que rodeavam o Senhor, acabaram se afastando porque não buscavam entender de verdade. Então assim a gente vê essa malícia que o Salmo nos diz em relação ao iníquo pelo afastamento da verdade. Pois o iníquo é levado à morte, é levado a esse afastamento do Senhor, esse afastamento da verdade, esse afastamento da vida, que é Cristo, porque não busca se inteirar, entender. O iníquo só quer aquilo que é fácil. Aqueles homens queriam coisas fáceis, queriam a saciedade do seu corpo, queriam algo fácil, algo aprazível aos seus ouvidos. Queriam poderes, famas, honras. Mas a fé é o contrário, a fé é exigente. E ela exige de nós que busquemos conhecê-la mais, que podemos nos inteirar mais, que possamos demonstrá-la mais. E devemos, para a fé, abraçá-la por inteiro, tudo, não uma parte. A fé exige isso. Nosso Senhor apresenta essa realidade eucarística, mas no sentido de todo o seu corpo. Essa regra do jogo que eu não posso escolher. Eu fico com isso e não com aquilo. Não, é tudo. Um católico não pode dizer: eu sou católico, mas aquilo eu não aceito, mas aquilo é muito exigente. Não, é tudo. É abraçar por inteiro a fé. É demonstrar tudo, é a verdade. Abraçar toda ela.
não aquilo que melhor me convém. Não podemos ser assim. Quem não conhece, aquele que não busca conhecer mais, que não busca se inteirar mais, que acha que as coisas são muito exigentes, que não precisa de tanto, esse se afasta. Esse não é um verdadeiro católico e na primeiro não acolhimento, no primeiro não aceito, na primeira correção mais dura, ele se afasta, não vai ficar ali. Porque ele só quer as coisas superficiais, não busca a verdade, não busca a fé. Assim foram aqueles judeus, pois não buscavam entender e ouvir o Senhor, que buscava ensiná-los, mas queriam uma coisa superficial. E por isso, por não estarem abertos, por não abrirem seu coração, por não abraçarem a essa fé que eram convidados, ouvimos que, a partir daquele momento, voltaram para trás e não andavam mais com o Senhor. Não podemos ser assim. Nosso Senhor nos chama a ir mais à frente, a estarmos com Ele. E por isso aqui estamos. Aqui estamos hoje por isso. Para escutar o Senhor, para abraçar, para nos unir a Ele. É isso que São Paulo apresenta na segunda leitura, essa união com Ele, pois a fé, ela tem essa relação esponsal com Deus, essa união com Ele. E por isso São Paulo apresenta, na segunda leitura, quando fala aos Efésios, esta realidade esponsal, que é a característica da fé, de permanecer no Senhor, de continuar aprofundando a fé, de continuar se deixando impelir pelo Senhor, de buscarmos continuar irmos a Ele, irmos mais fundo e não ficarmos meramente nos empecilhos, de aprendermos a deixar que pedras nos impeçam, mas transformar as pedras em degraus para que possamos chegar a Ele. Quando falo, por exemplo, aos casais, quando atendo as entrevistas de noivos ou alguma conversa, por vezes se apresenta geralmente esse sentido do que é o casamento, do que é o matrimônio, desse abraçar. E dentro do matrimônio é necessário a fidelidade. Esta relação, essa união, e a fidelidade, dentre tantas coisas que exigem, duas delas. Em primeiro lugar, o diálogo. O diálogo, que é essa busca contínua pelo conhecimento um do outro. O casal, o homem, o marido, não vai esgotar jamais o conhecimento total da sua esposa e nem a esposa do seu marido. Eles têm que permanecer se conhecendo, conversando, dialogando. Por exemplo, as EJNS têm diante do seu plano de vida essa necessidade de sentar-se, o dever de sentar-se, ou seja, esse dever de um conversar com o outro, de ser aberto, pois isso é necessário. É um débito, é um dever de um para com o outro e um direito do outro de parar, de estar com ele, de ouvir, de saber o que está acontecendo. E por isso uma conversa do casal não pode ter o tá tudo bem. Isso não existe numa conversa de um casal. É necessário falar, olha, pode até existir, olha, eu não consigo me expressar agora, mas depois a gente senta e conversa. Mas tem que voltar. Mas e também não pode existir olha, você fez. Esse apontar, este colocar o dedo, olha, naquele dia você fez isso, você fez aquilo, teve tal situação, você... Não. Olha, aconteceu tal fato e eu me senti assim. Eu senti que você não me deu atenção, eu senti que você estava meio frio ou fria. Porque o você fez não é o início de um diálogo, mas de uma discussão.
Agora, eu me senti da chance do outro chegar e falar: olha, mas eu estava passando por isso, não queria te preocupar. Eu estava fazendo tal coisa, tinha não sei o que, tá, uma tribulação, uma dor de cabeça. E assim se explica, e assim ambos, ou a chance até mesmo de pedir perdão. Eu realmente acabei não te dando a atenção que eu deveria. É necessário esta comunicação. E também a nós, nesta relação de fidelidade com Deus, necessitamos desse diálogo que é a oração. E a oração necessita de silêncio, de parar para escutar o Senhor, de parar para falar com Ele, de buscarmos a Ele. E novamente volto ao que falava há algumas semanas atrás. Como estamos? Será que sabemos fazer silêncio? Porque por vezes, quando estamos aqui, mas parece uma feira, um mercado de peixe, com um gritando e falando, e o que não existe é silêncio. Isso deve ser diferente. O silêncio é para escutar o Senhor e devemos saber calar a boca para aquietar o nosso interior. Parar de respeitar o outro que está ali para rezar. Não ficar perturbando, chamando, gritando, falando. Aprendermos a calar e respeitar esse espaço que é para o diálogo com Cristo, que é para o diálogo com o Senhor que nos chama. É necessário aprendermos a calar externamente para que internamente também se vá aquietando e assim, no nosso íntimo, quieto, podermos escutar ao Senhor que nos fala e termos atenção a Ele que nos fala. Precisamos saber conversar com o Senhor e apresentar a Ele as nossas angústias, as nossas dúvidas, os nossos ímpetos, os nossos sonhos, as nossas alegrias. Pois o Senhor nos quer de nós esta relação próxima. Mas, além do diálogo, a fidelidade exige que tenhamos os dois pés no barco. Um casal não chega à infidelidade porque o homem olha para uma mulher ou a mulher olha para um homem fora. Isso é a ponta do iceberg. Isso aí é o consequente do consequente. A infidelidade começa quando um dos dois diz: tá tudo bom. Basta. Não, não basta. É necessário fazermos como aquele filme, como se fosse a primeira vez. Como aquele ator, Adam Sandler, faz naquele filme, de todos os dias buscar conquistar. No dia do matrimônio, o esposo, diante dos seus votos, quase que expõe que todos os dias vai buscar conquistar aquela sua esposa, vai lutar pelo seu casamento. E a esposa, todos os dias vai lutar para conquistar o seu esposo, todos os dias lutar pelo seu casamento. Isso é necessário. Se não tiver isso, não tem matrimônio, não tem fidelidade. Se os dois pés não estiverem no barco, já começou a desandar. Isso é necessário. Isso é a base também para esta relação com Cristo. Esta é a base. Devemos lutar para estar com o Senhor, lutar para estar em estado de graça. Devemos buscar a confissão não como um pedágio, mas ao contrário, como uma necessidade nossa de estarmos sempre em estado de graça, sempre em comunhão com o Senhor, sempre em união com o Senhor. Porque do contrário, estamos simplesmente no fingimento, na superficialidade. É necessário que busquemos, que queiramos. É isso que, diante do questionamento a São Tomás, ele responde à sua irmã do que é necessário para ser santo. Querer, como diz São José Maria, como um avaro quer o seu ouro, querer como uma mãe quer o seu filho, querer como um ambicioso quer as suas honras, querer como um pobre sensual quer o seu prazer. Devemos querer ainda mais e buscar
com fatos, com concretude, este estar com o Senhor, este buscar a fé, este nos unir a Ele. Buscar, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, como um atleta que se esforça, que se doa ao máximo para conseguir uma medalha, a coroa. Antes, a grande medalha era a coroa de louros. Então, buscar não uma coroa perecível, uma coroa que com o tempo vai se desfazer, um pedaço de metal, mas a coroa imperecível, a coroa que é a união com o Senhor, essa medida alta da fé, da relação com Ele, disso que Ele nos chama de estar com Ele, de abraçarmos a fé, esta unidade, este abraçar tudo aquilo que Ele nos apresenta e querer esta união com Ele. E dentre todos, aquela que o melhor o fez foi a Virgem Maria. Ela em tudo abraçou aquilo que o Senhor pediu, aquilo que o Senhor apresentava a ela. Na Anunciação, confiou inteiramente nele. Fez a sua parte. Correspondeu àquilo que o Senhor pedia. Diante da apresentação de sua prima, que já idosa, estava grávida, serviu, andando mais de 150 quilômetros da Judéia, de Nazaré, onde morava, até da Galileia, de Nazaré, onde morava, até a Judéia, em Carim, subindo uma montanha, apressadamente, porque queria servir. Diante da fuga do Egito, se despojou das coisas, não buscou as honrarias, a vida fácil, mas foi porque o Senhor lhe pedia, e se uniu a Ele inteiramente, e assim o vemos na cruz. E por isso convinha que aquela que foi fiel a Cristo em tudo e se uniu em tudo a Ele aqui na terra, fosse levada em corpo e alma para o céu para se unir a Ele na eternidade. Convinha que aquela que melhor buscou corresponder ao Senhor recebesse dele a coroa imperecível. Ela é a Virgem, ela é a Rainha coroada. Celebrávamos no último dia 22, na última quinta-feira, a memória de Santa Maria, a Rainha. Ela é a Rainha coroada, ela é a que soube abraçar a fé verdadeiramente com tudo, que ela nos ensine assim fazer. Abraçarmos a fé e sermos bons atletas de Cristo, que buscam a coroa imperecível, que buscam essa união verdadeira com Ele, de modo que possamos professar como São Pedro: Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.